O primeiro gol do Londrina saiu logo aos 9 minutos. Dagoberto cara a cara com o goleiro Jefferson. Que categoria! 1-0. Ainda no primeiro tempo, Dagoberto foi perfeito na cobrança de falta. Ele conhece das coisas. 2-0. Mais Londrina, pênalti, e Dagoberto não perdoou. O terceiro dele. Que noite do Dagol! 10º gol dele na Série B. 3-0. Paulinho Mocelin ainda marcou o 4º gol do Londrina. E aos 39 do segundo tempo, Renato Kaiser descontou para o Dragão, que perdeu mais uma fora de casa. Londrina 4, Atlético 1. Aí, a goleada sofrida pelo Atlético, Doni, de novo, pelo segundo jogo seguido, o Atlético joga mal fora de casa. Tinha sido assim contra o Guarani, 2-0 com 4 bolas na trave, foi assim na sexta-feira também. Pois é, Pasqueto, o Atlético ultimamente entrou nesse desequilíbrio aí, né? Ganhou 2 jogos no Ascioli, sem convencer muito. Eu, pelo menos, não fiquei muito convencido da atuação do Atlético. Acho que ganhou mais na pressão da casa mesmo, de jogar ali. Tudo bem que estava desfalcado, mas e fora de casa não apresenta mais aquele equilíbrio que apresentou anteriormente. Eu não posso acreditar apenas a ausência do Rômulo, esse vareio que ele tomou do Londrina. É óbvio que o Londrina tem um jogador fora de série. Quando consegue jogar, quando está bem de saúde... Ele é muito acima para o nível da Série B, né? Exatamente. O Dagoberto hoje, eu estava te falando aqui dos bastidores, ele jogaria facilmente no Botafogo, seria titular absoluto do Botafogo, por exemplo. E seria titular de outros times aí da Série A também. Eu estou falando do Botafogo porque... Estou falando no Botafogo, que é outro que tomou de 4. Mas... É outro que traz amargura para você, né, Doni? Não. É porque é onde tem vaga. Onde ele tem vaga. É chegar hoje, pegar a camisa e jogar no lugar de qualquer atacante. Talvez não no lugar do Eric, que tem jogado bem. Mas para a Série B, como você disse, ele é muito acima. Mas também não posso dizer que foi só por conta do Dagoberto, né? Alguma coisa precisa ser feito no Atlético para que exista um certo equilíbrio, né? Talvez... um pouquinho mais de precaução quando estiver jogando fora de casa, né? Não ficar muito nessa história de a gente joga do mesmo jeito em qualquer campo, porque o futebol não é mais assim. Você tem que jogar, como diz aquele velho ditado, você tem que dançar conforme a música. Às vezes a coisa é mais apertada, fica mais resguardado um pouquinho, né? Não sei. Mas também não pode deixar que uma noite infeliz tire todo o mérito do trabalho que vem sendo feito, né? Acho que é um acidente o placar em si. A derrota talvez nem tanto, mas o placar é um acidente. Muito ruim o Atlético sexta, hein, José Roberto Silva? Pasqueto, principalmente no primeiro tempo, né? No primeiro tempo o Atlético foi horrível, porque deu chance pro Londrina lá na frente. Londrina fez 2-0 e poderia ter feito mais. Então Londrina teve muitas oportunidades e o Atlético não criou nada no primeiro tempo. Já na segunda etapa tivemos um jogo mais equilibrado, né? Inclusive o Atlético fez um gol com o Gilvan, gol legal, que o Bandeira anulou dando impedimento. Então foi um erro da arbitragem. Na reta final o Atlético fez 2 gols. Nesse lance do pênalti ali é o Gilvan mesmo que corta a bola para trás, né? Não é o jogador do Londrina que dá um passe, né? Foi mais um erro do Atlético no jogo. Primeiro gol foi um erro, a bola é chutada em cima do atacante do Londrina e espirra para o Dagoberto, que está sozinho. E esse do pênalti foi terrível, porque o Bruno Santos perde a bola no meio-campo, o Gilvan tem a chance de fazer o certo, que é jogar para escanteio, ele puxa a bola para dentro da área, a bola sobra para o Londrina e o Oliveira comete o pênalti. Então foram muitos erros e o 4-1, que para mim seria 4-2, ficou barato, porque o Londrina teve espaço para fazer mais. O campeonato para o Atlético não se resume só ao Ascioli não, hein, Evandro? O que é preocupante, Wendel, Pasqueto, José Roberto, Doni,
é que é o segundo jogo do Atlético fora de casa, que o Atlético é completamente envolvido. Pelo Guarani todo mundo viu o desastre que foi. Perdeu de 2-0, levou 4 bolas na trave. Quer dizer, teve muita sorte no jogo contra o Guarani. Aí vai para Londrina, leva de 4, levou bola na trave, mais uma. A trave está sendo muito amiga do Atlético, generosa com o Atlético. Teve pênalti para o Londrina também, no Dagoberto, que o árbitro não marcou. O árbitro foi complicado, porque o Zé falou do lance do gol do Gilvan, ele estava realmente numa posição legal. Mas olha, jogar fora de casa, com essa história dos 3 atacantes, mas está ganhando em casa, está ganhando, Deus sabe como, 1-0 aqui, 1-0 ali, tá? Quer dizer, não é aquele ataque arrasador que vinha jogando antes. Então até você poderia ter a justificativa de escalar os 3 atacantes se o time estivesse arrebentando em todo jogo. Mas não foi assim. Manter o Denilson foi um erro do Cláudio Tencati. Todo mundo falou aqui, não sei, pelo menos eu, não sei mais quem falou, né, que o jogador não estava correspondendo. Mas tem que dar uma chance, não pode tirar porque queima. Queimou o Atlético, queimou o filme dele, do Tencati. Porque eu, pelo menos, falei a semana toda que o André Luiz era muito mais jogador, é mais jogador, não era, é mais jogador, e que poderia ser muito mais útil. Tanto que quando ele entrou, melhorou um pouco a força ofensiva do Atlético. Mas a culpa não é do Denilson. Eu não estou falando que é culpa dele. Estou falando que ele errou ao deixar o jogador, que não deu um chute no gol. Não, você disse que queimou o Atlético, né? Não, queimou. Porque o Tencati... Passa a impressão que foi só por conta do Denilson. Não, não foi. O Atlético inteiro jogou mal. E não é tanto jogou mal. O Londrina que jogou uma bela partida também. Tem todos os méritos. Agora, o Denilson é um menino que está começando agora. A gente não está vendo ele, né, Wander? Exatamente, é ele esse que é o problema. Ali, se alguém falar assim, o Denilson não jogou, você não ele tem não como aparece comprovar, no jogo. Pasqueta. O problema você não tem como comprovar, falar assim, não, ele jogou, teve aquela bola. Ele não dá um chute. Aquela bola que ele tirou em cima da linha, ou senão aquela falta que ele sofreu na entrada da área. Pelo menos na sexta foi assim. Não vou ser injusto com ele nos demais jogos. Eu já não tinha gostado dele. Mas nos demais jogos... Mas na sexta eu comentei o jogo. Uhum. Eu não tenho uma lembrança do Denilson. Pois a questão é que eu falo isso há muito tempo. O Tencati está cometendo um erro, e o Evandro está certo, daquele negócio de insistir com um esquema, sendo que ele não tem mais jogadores para aquele esquema. O esquema dele funcionava bem quando ele tinha um artilheiro. Exatamente, ele não tem mais e ele não vai ter. Então, por enquanto, o que ele tem é isso aí. Ele tem que mudar o esquema. Ele falou aqui, mesmo em entrevista que nós rodamos aqui, que ele não ia mudar porque o Atlético já estava acostumado a jogar daquela outra maneira. Falou. Mas assim, se você não tem, é aquela história, você quer fazer omelete sem ovos, você tem que jogar de uma maneira que você aproveite os melhores jogadores que você tem, né? Agora, e o Denilson ainda não é esse jogador. Só confirmando, porque alguém daqui a pouco pode falar alguma coisa, eu defendi a escalação do Denilson. Esse é o primeiro jogo que o Atlético perde com ele, como titular. Os outros 2 ganhou aqui, ele não fez praticamente nada, mas o time no final ganhou os 2 jogos aqui no Ascioli. E lá contra o Guarani, que foi um vareio também, quem jogou foi o Júnior Brandão. Estava indo embora. Então o que vai acontecer? O Denilson não vai jogar mais, a menos que alguém se machuque, ele não vai colocar o Denilson. Isso é certeza absoluta, que eu já falava no intervalo do jogo, ele não volta do vestiário não voltou. E o Tencati precisa repensar em relação a essa escalação do Atlético. Entrou muito bem o Tomás Bastos. Pode ser que ganhe uma posição ali. Quem sabe colocando os 2 atacantes, né? Se ele não quiser colocar os 3, coloca 2 com o Thomas no meio. O Fernandes, definitivamente, é um jogador que não dá conta de marcar. Ele é até bom com a bola no pé, mas marcar não é com ele. Ficou muito fragilizada a defesa do Atlético, sobrecarregado pelo Bambu. E o Gilvan também não acrescentou muita coisa no time do Atlético, não. É bom que se diga isso. A defesa que vinha jogando com o Júnior Rocha e com Lucas Rocha e Oliveira. E o Oliveira, viu uma defesa mais firme. Parou de tomar gols. Voltou a ser aquela defesa do começo do campeonato, tomando 4 gols. Nesse primeiro gol é o Oliveira, que vem com aquele pé leve ali, né? E falha. O Dagoberto é abandonado, não sei onde está o Bruno Santos. Não faço ideia onde estava o Bruno Santos naquele momento ali. O Bruno entregou o lance do pênalti lá no meio campo e depois os zagueiros em conjunto fizeram o pênalti, né? O Gilvan jogou a bola para dentro da área. Nós temos
entrevistas. O Dagoberto e o Tencati falaram também. Acompanhe. Acho que hoje eu tinha que mais chutar no gol mesmo, porque ela tava entrando. Primeiro jogo meu aqui, vocês sabem o que aconteceu. E se eu estou jogando hoje é pela graça de Deus. É porque Ele colocou pessoas muito competentes, muito profissionais no meu caminho. E eu louvo muito a Ele por isso. Agradecer todo instante por estar saudável. E graças a Deus, o dom que Ele me deu, eu estando saudável, eu consigo fazer isso. Eles entraram para jogar uma final de campeonato e a Série B está se definindo, a cada rodada se define uma final e nós entramos com esse espírito. Né? O time tem entrado com esse espírito em casa? Tem. Né? Mas a mesma coisa que a gente tem que trazer de casa para fora e vice-versa. Né? Então não entrou. E o Londrina entrou com esse espírito. E o adversário se impôs, mas nós também temos que se impor. Nós não se impomos. Né? Então faltou Kaiser, Júlio, né? Ali o próprio João Paulo, Fernandes na vertical, Bambu, os laterais, né? Denilson. Então todo envolvimento do setor de frente, produzir mais, aproximar, jogar, a equipe num todo. Né? Então a gente ficou com um jogo com muita distância, receoso, né? não arriscando. Né, as individualidades não arriscou, o jogo coletivo ficou simplesinho, então foi isso que deu favor ao próprio Londrina a crescer no jogo. Evandro, quando você sugere o Thomas Bastos, seria Bambu, Rômulo, Thomas Bastos e João Paulo, Kaiser e Júlio César? Isso. Pode ser. Fica bom também. Mais equilibrado. Só tem que ver a meio vontade campo. do Thomas Bastos, Ele entrou com vontade lá, contra o Londrina. Apesar de ter entrado já assim no momento que o time já estava derrotado, mas ele entrou com vontade. E acho que o jogador mostra vontade nesse momento. Porque você entra, quando o time está levando já de 3-4, entra numa moleza, né? Ele entrou aceso no jogo. Então tá bom. Mas eu concordo com o Evandro que o Tencati podia mudar o jeito do time jogar mesmo, botar mais gente no meio campo. Olha lá, a sequência do Atlético aqui, ó. 5 próximas partidas do Dragão na Série B. Terça, 7h15, já tem a Ponte Preta aqui no Acioli. Depois joga fora com o Oeste, faz o clássico com o Goiás, joga em casa com o Juventude e fora contra o Figueirense. Uma sequência custosa para todos os times, agora, né? Não é só para o Atlético. Todo mundo envolvido em decisões, seja em cima ou embaixo.